Valeu. Let's go. Vamos lá, né? Terminar. Antes de começar, só anotar umas coisinhas, né? Beleza? Coisa simples. Eita ferro. Deixa eu subir aqui. Tem bastante coisa. Atos militares. Operação econômica. Beleza? Vamos lá. Seguinte. O assunto é extenso, mas você provavelmente já deve ter visto isso em geopolítica, né? Guerra Fria, com o professor de geografia. Então eu vou tratar daquilo que é realmente o essencial da Guerra Fria, né? Na verdade, o que ela significa e de alguns períodos que a gente considera sendo os mais tensos, em que realmente houve a possibilidade de uma guerra. Ela se chama fria porque nunca houve um conflito direto entre as duas grandes superpotências. Até porque um conflito direto entre as grandes superpotências envolveria uma guerra nuclear. E não é algo muito pensado, aliás, extremamente pensado e pouco possível dentro do mundo até hoje, certo? A gente sabe que uma guerra nuclear poderia ter efeitos assim devastadores e não é exatamente isso que se esperava logo exatamente após a Segunda Guerra Mundial. Você está falando das duas potências que participaram aliadas na Segunda Guerra Mundial, foram aliados na guerra, não é isso? Junto da Inglaterra e da França, principalmente, formaram um bloco contra o nazifascismo. Então, apesar da vitória do nazifascismo,
a vitória contra o nazifascismo, a União Soviética e os Estados Unidos eles tinham modelos, certo? Econômicos, ideológicos, totalmente diferentes, certo? E isso se moldou antes da Segunda Guerra, correto? Os Estados Unidos era grande potência capitalista, já antes da Segunda Guerra, e a União Soviética já era grande potência socialista. Agora, elas só precisavam se consolidar como superpotências, certo? Potências que têm uma zona, uma capacidade de influência e uma capacidade de guerra, certo? Por causa das armas nucleares, inigualável. E nessa época, eles vão rivalizar. Esses, mais ou menos aqui, 60 anos, hein, em que as duas grandes superpotências vão comandar a geopolítica mundial, certo? Vai de 47 a 91, e não, ou seja, não começa exatamente no final da guerra, certo? Tem um período, um lapso de tempo, de 2 anos, principalmente, em que a guerra vai começar a deixar de existir, a Segunda Guerra vai acabando, né? As suas consequências vão ser o sentido, e logo depois nasce a Guerra Fria, beleza? Uma nova ordem mundial vai se estabelecer. Por quê? Por causa justamente da possibilidade de guerra nuclear, certo? E uma guerra nuclear é uma guerra de proporções assim que a gente nem sabe. Talvez sabe por causa da experiência que teve no Japão. E foi a experiência dos Estados Unidos, né? Apresentaram a bomba atômica em 1945. Projeto Manhattan, correto? A bomba atômica em 1945. Isso dos Estados Unidos. No Japão, certo? No Japão, lançaram 2 bombas atômicas no Japão. A União Soviética, de pronto, também preparou a sua bomba, seu projeto nuclear. Mas o projeto nuclear soviético é de 1949, certo? Então a União Soviética também, com a bomba atômica, uma bomba de fissão nuclear, certo? Vai apresentar. Hoje, a bomba nem é mais, deixa, eu botei muito para cá, né? A bomba nem é mais uma bomba de fissão nuclear. Já são bombas de hidrogênio, já é outro tipo de capacidade de destruição muito pior. É tipo assim, 100 vezes mais o que pode ser, o que aconteceu no Japão. Destruiu cidades grandes, tá? Cidades assim, industriais grandes dentro do Japão. Bom, o que essas grandes superpotências queriam? Zonas ou regiões de influência. Presta atenção. A União Soviética e os Estados Unidos, eles não ocupavam exatamente os territórios, correto? Mas eles exerciam influência armamentista. Vendiam armas, certo? Enviavam alguns exércitos, quando fosse mais tenso e possível, a gente vai ver, isso vai acontecer, né? Mas nunca houve uma batalha exatamente direta entre as grandes superpotências. Todas elas influenciaram, certo? Ou grupos comunistas ou grupos liberais, né? Capitalistas, beleza? Pactos militares, né? Vão ser feitos vários, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Cooperação econômica, para prevalecer o seu modelo, né? O seu modelo social e econômico. Acho que fica bem claro, né? Os 2 modelos aqui. Apesar de que o pessoal confunde um pouco o modelo soviético. O modelo soviético não é um comunismo comum, certo? É um modelo extremamente estatal e extremamente autoritário. E nesse sentido, os soviéticos é um modelo de comunismo. Tem outras alternativas do comunismo, inclusive durante a Guerra Fria, certo? Não é só o stalinismo a forma que vai se seguir. Mas, bom, e fidelidade ideológica, né? Você precisa que as suas ideias estejam dentro dos partidos políticos, por exemplo. Não necessariamente tomar o poder como Stalin tomou, mas envolver em partidos políticos. Isso se nota, por exemplo, no Brasil do pós-guerra. Você vai ter os partidos da direita, você vai ter os partidos da esquerda, inclusive com o Partido Comunista voltando, né, às atividades aqui no Brasil. Só para dar um exemplo da influência ideológica soviética. Então, partidos políticos vão surgir, além do Partido Varguista, que é o PTB, né? Partido dos Trabalhadores, beleza? Voltado para os trabalhadores, né? Bom, é isso, basicamente, o que a guerra vai produzir. Os tratados de paz. Realmente agora são possíveis fazer tratados de paz. Não naquele modelo que foi feito no final da Primeira Guerra Mundial, né? Que gerou mais conflitos e mais hostilidades entre os países. As conferências de paz, que foram lideradas pelas grandes potências, certo? E tiveram a participação de todos os líderes das potências aliadas, inclusive da União Soviética. Então é o Churchill, Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, o Joseph Stalin, né?
o chefe do Partido Comunista dentro da União Soviética. E, como é que é o nome do rapaz? Já não era um rapaz? Primeiro-ministro inglês, certo? Eu vou lembrar aqui o nome dele, que é um nome um pouco complicado. Ah, tá ali. O Churchill, Inglaterra. É o Roosevelt, Estados Unidos, Stalin, União Soviética, e o Churchill na Inglaterra, certo? Estou pensando aqui na Primeira Guerra Mundial. Bom, essas reuniões para discutir a nova ordem mundial, que é isso que faz uma conferência de paz, né? Reorganiza, ela já coloca os Estados Unidos e a União Soviética como superpotência. Compreende isso? Eles já se lançam. É como se Inglaterra, França e outros países que também venceram a guerra, eles não fossem protagonistas desse processo. Então fica ali a Inglaterra só mediando essas atitudes do Roosevelt e do Stalin em relação ao continente europeu. Porque presta atenção, qual é a região de maior tensão entre os dois? A Europa. A Europa é a região de maior tensão, onde tem um avanço durante a guerra, e no final da guerra principalmente, da União Soviética, sobre o leste europeu, e o avanço dos Estados Unidos sobre o oeste da Europa. Então a Europa é a zona de, digamos assim, de maior tensão entre as duas grandes potências, ou seja, as conferências vão focar aqui, correto? Elas vão focar no continente europeu, não só a Europa. Vai focar em duas regiões, Europa e especificamente qual país? A Alemanha. Porque se tinha uma coisa que ambos concordavam, é que tinha que minar o fascismo, correto? Qualquer forma de volta do fascismo, tanto que a gente vai ter depois até tribunais especiais para julgar os crimes de guerra, né? Não se fala muito disso no pós-guerra, mas é importante notar. Essa é a zona de tensão, certo? Tanto a Europa, então, são as zonas de tensão e as políticas vão se voltar para essa região, correto? Como a gente pode ver primeiro ali, ó, na zona oeste, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, principalmente, e na zona leste, certo? A zona de influência soviética. Então, uma zona azul e uma zona vermelha, né? Como o pessoal gosta de dividir. Bom, tem países que ficam no meio disso. Qual é o país que fica como sendo zona de segurança ou de tensão entre os grupos? A Alemanha. É ela que divide os dois. Porque a União Soviética tinha dominado todo o leste europeu, certo? Região dos Balcãs, né? Iugoslávia, Hungria, a recém-criada República da Ucrânia, correto? Que começou a fazer como satélite da União Soviética, Romênia, todos aqueles países do leste europeu, Albânia, até a Grécia. A Grécia não foi de influência soviética. Para cima, Polônia, República Tcheca, correto? Para na Alemanha. Então vem daqui, né? Para da Alemanha. Estados Unidos, todas as potências, os países da Europa Ocidental, inclusive a Itália. Porque o fascismo lá foi derrotado primeiro, compreende? Quem invadiu, na verdade, a Itália foram os Estados Unidos, inclusive com a ajuda do Exército Brasileiro, né? A FEB, Força Expedicionária Brasileira, formada ali na Segunda Guerra Mundial durante o governo Vargas, certo? Bom, Conferência de Yalta, uma cidade na Inglaterra. O Roosevelt, o Stalin, o Churchill, certo? Começam a definir essas fronteiras que eu disse para vocês. Essa é a zona de influência soviética, esta é a zona de influência norte-americana, correto? Oeste, Estados Unidos, leste, Inglaterra, ou leste, a União Soviética. Bom, definidas as áreas de influência, eles começam ali a decidir, certo? Na organização geopolítica, sobre um organismo de preservação da paz. E o organismo que tenta preservar a paz mundial, dentre outras coisas que faz, é a Organização das Nações Unidas, certo? Já teve, né, lá antes da Segunda Guerra Mundial, uma tentativa de fazer uma organização de paz, que foi a Liga das Nações. Fracassou, assim, miseravelmente. Ela fracassou porque a Segunda Guerra veio, certo? Então não teve esse clima de paz, de apaziguamento, realmente, nesse momento. A Alemanha é o país ocupado, certo? A justificativa todo mundo sabe. Conter, de qualquer forma, um novo Hitler, certo? Um novo nazista, um novo fascismo de existir. Mas, na verdade, a Alemanha foi ocupada não só por uma questão ideológica, certo? Não foi por causa disso. A Alemanha foi ocupada porque era a zona de tensão entre as potências, correto? Havia uma preocupação muito grande com o território alemão, até porque, no final da guerra, quem é que chega pelo leste? É a União Soviética. Quem chega pelo oeste e ataca Berlim, né, a capital, são as potências ocidentais, né, os Estados Unidos, a Inglaterra, mas principalmente liderado pelos Estados Unidos. Há uma discussão muito forte na história de quem teria chegado primeiro.
a gente tem provas de que quem chegou primeiro foi a União Soviética, certo? Eles já estavam ali envolvidos e logo depois os Estados Unidos. Então ficava essa briguinha, né? Para quem seria o primeiro, beleza? Próximas conferências. Potsdam. Potsdam também fica na Inglaterra, certo? Stalin, aí já é outro presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt morre durante a guerra, certo? Ele tinha uma doença bastante grave, assim, morre bastante mal, de cadeira de rodas. É o Truman, inclusive que vai dar nome depois a uma doutrina de segurança dos Estados Unidos, mas a gente vai chegar lá. E já é outro primeiro-ministro inglês, Clement Attlee, era isso que eu queria lembrar. Ocupação e desmilitarização da Alemanha. Só que esse projeto de desmilitarização não é parecido com aquele do Tratado de Versalhes. Não é tirar o exército da Alemanha, é tirar a influência ideológica dele, compreende? É enxugar o nazismo do exército alemão, até porque o exército se tornou nazista durante a guerra, né? Bom, discutir a divisão de Berlim. Então começa, né? Posso apagar aqui? A divisão da Alemanha em Potsdam, sim? Em duas zonas de influência. A zona capitalista e a zona socialista, beleza? Vamos lá. Divisão de Berlim em Potsdam. Divide não só Berlim, como a Alemanha. Eu vou tentar fazer aqui, mais ou menos, o que é a Alemanha. Parece o estado de Minas Gerais, na verdade. Mais ou menos assim, certo? Berlim fica mais ou menos aqui, ó. Por que eu dividi Berlim? Porque não só a Alemanha vai ser dividida, certo? Como Berlim também. Então é muito curioso, né? Ó, entre três, tá vendo? Desse lado, União Soviética. Então, a divisão de Berlim fica dentro da União Soviética. Olha que louco isso. Tanto que a comunicação era feita, né? Por essas regiões, correto? Então, essa zona de proteção da União Soviética, de influência soviética, essa zona de proteção compartilhada entre Estados Unidos, Inglaterra e a França, beleza? Administrada, né? Bom, isso aqui ainda não é o Muro de Berlim. O Muro de Berlim é só 1961, quando você vai ter uma divisão, né, geográfica mesmo, entre as duas regiões dentro de Berlim, beleza? Exércitos mobilizados aqui, compreende? Exército soviético, exército formado por essas potências naquela região, beleza? Bom, Conferência de São Francisco. Essa realmente é a mais pacífica, porque vai ter a participação de mais de 50 países, inclusive o Brasil, tá? Com o primeiro-ministro Oswaldo Aranha, que é um importante diplomata brasileiro, que inclusive, né, participa ativamente das conferências de paz. Ele é o primeiro. Exatamente. Ele dá o que a gente chama de voto de Minerva, né, que é o voto de um país neutro, né, e lógico que seria para Israel. Eu acho que não teria nenhuma dúvida, né, de que dentro daquele contexto, Vargas, inclusive, engraçado, o governo varguista teve durante a ditadura, né, o Estado Novo, teve uma postura antissemita, perseguia judeus dentro do Brasil. Mas principalmente a associação do judaísmo com o socialismo. Fazia essa conjugação entre que os judeus são comunistas, né, logo eles vão ter uma atitude revolucionária. Mas exatamente sabia da força dos judeus dentro da lógica mundial. Não tem como, certo? Não foi idiota esse ponto. Bom, foi na Conferência de São Francisco, Estados Unidos, sim? Cidade ali da costa oeste dos Estados Unidos, que você cria de fato um organismo de segurança e paz nacional, paz mundial, a ONU, a Organização das Nações Unidas. No início, 50 países, inclusive o Brasil. Hoje a ONU tem mais de 150 países que fazem parte dela, certo? No início, 50 países, a gente não tem como dizer que a sede é onde? A sede das Nações Unidas nos Estados Unidos, né? Certo? Lógico que teria essa centralidade, até porque a União Soviética participa da ONU, mas não participa das conferências de paz, certo? A União Soviética, ela participa do chamado Conselho de Segurança. Até hoje a Rússia faz parte do Conselho de Segurança, que é uma espécie de clube atômico, clube exclusivo daqueles que têm bomba, certo? Esse clube atômico é formado hoje por quem? China. Vou botar aqui os países, né? Hoje. E eles foram sendo incorporados durante a Guerra Fria. Estados Unidos, obviamente. Hoje a Rússia, né?
deixou de ser União Soviética. Quem mais? França, certo? Inglaterra e a China. Esse é o clubinho daqueles que podem, digamos assim, possuir oficialmente arsenal atômico. Certo? Tá certo, né? É isso mesmo. A Coreia não? Oficialmente não. Mas ela tem. Assim como o Paquistão. Assim como a Índia. E outras. Sacou? Não é oficialmente, elas não podem. Assim como o Irã. Tem a possibilidade do Irã também ter arsenal atômico, né? Oi? É. A gente não sabe exatamente se a Coreia tem projeto atômico, né? Eles sempre lançam aí propagandas ou lançam projetos atômicos, mas não sabe exatamente, né? Durante o governo do Trump teve um pouco ali dessa aproximação maluca dos Estados Unidos com a Coreia do Norte, mas é bem um perfil assim de tensões atômicas que sempre surgem, né? Sempre. Sempre que um país que não está no clubinho começa opa, fizemos um projeto nuclear, esses países começam a minar esse projeto, né? Cara, não precisa nem falar hoje, né? Da aliança durante a guerra da Ucrânia, entre os russos e os chineses. Então, fazem parte de uma contra, inclusive, esses países, que são os países que fazem sanção, certo? A Alemanha deve ter um projeto atômico também. Mas ela prefere não recorrer a esse tipo de atitude hoje. Até por causa da questão histórica, foi uma região do nazismo, tem uma forte pressão, né, ideológica nisso, beleza? Bom, as Nações Unidas, organismo para preservar a segurança das nações e a paz mundial. Hoje a Assembleia, que eu falei, geral, inclusive a abertura da Assembleia Geral, todos os anos é feita pelo Brasil, pelo presidente do Brasil, certo? Todos os anos, né? E tem o Conselho de Segurança e também a Carta de Direitos Humanos. Não é muito assunto da prova de vocês, que é a Declaração de Direitos do Homem, certo? Desculpa, estou confundindo, né? A do homem lá da Revolução Francesa com a Declaração de Direitos Humanos, Universal dos Direitos Humanos, que é muito parecida com aquela da Revolução Francesa, só que é mais completa, né? Ela trata a questão dos direitos humanos, da preservação da vida, da liberdade, da segurança. E a gente sabe que a Guerra Fria não é bem essa preservação da vida e segurança. Aí, ó. Alemanha, nossa, mas o meu mapa da Alemanha ficou horrível. Deus do livre. Não, ficou até bom. A Alemanha e dentro Berlim, correto? As zonas ali que são administradas por essas potências, beleza? Show? Só pra gente ver o mapinha. Taca pra cá. Onde começa a guerra de verdade? A Guerra Fria. Começa no discurso do primeiro-ministro inglês, Churchill. Ela não começa após a guerra. Até porque o medo de uma guerra nuclear ainda estava presente, né? Em 47 ele faz um discurso onde ele alerta para a ocupação da União Soviética. Lógico, ele é da Inglaterra, tem uma aliança com os Estados Unidos. Ele fala sobre a famosa cortina de ferro, né? Como a poeira soviética está tomando, aquela escuridão soviética está tomando o leste europeu. Esse alerta é a declaração de guerra. Compreende isso? É a declaração de que existe uma hostilidade. Então, a gente precisa, esses países capitalistas precisam preservar. Eles precisam criar um organismo para preservar a sua influência. Senão, eles vão ser tomados pela União Soviética. Existiu um medo real da União Soviética. Está entendendo? Da expansão? Medo real. Em 47, o presidente Truman, ele decide, então, tomar atitudes para preservar as áreas de influência, né? Ele defendia a intervenção dos Estados Unidos militar. Então, veja que as hostilidades só vão aumentando, certo? Mesmo com o organismo de paz. É engraçado isso, né? Tem um organismo de paz, mas ao mesmo tempo as hostilidades aumentam. Então, ele fala o seguinte, olha, a gente precisa, né, guardar a liberdade dos povos, a sua autonomia. A gente sabe que não é bem isso. Os Estados Unidos, quando possível, vai intervir militarmente para preservar a sua influência, certo? Principalmente com a justificativa de quê? Durante a guerra isso ocorre sempre. A Guerra Fria. Garantir a liberdade dos indivíduos. Garantir a liberdade dos Estados Unidos, na verdade, né? O seu projeto de potência. Beleza? Teve intervenção militar norte-americana onde? Coreia, Vietnã, Afeganistão, vários países do Oriente Médio, certo? Exército norte-americano naquelas regiões. Beleza? Bom, os defensores, então, da democracia e da liberdade era justamente o justificativo para não penetrar ideias socialistas nos países, certo? Essa atuação da doutrina Truman vai ficar muito clara na doutrina de segurança nacional do Brasil,
O que é a doutrina de segurança? O Exército Brasileiro, certo? Formulou o Exército Liberal, né? Apoiava os Estados Unidos. Isso, depois da Segunda Guerra, isso se tornou mais claro, a influência norte-americana, e apoiava qualquer tentativa de... apoiava a oposição a qualquer tentativa de um golpe comunista em qualquer lugar da América Latina, né? Então, havia várias alianças com os Estados Unidos para promover governos aqui que fossem aliados dos Estados Unidos, beleza? Plano Marshall. Plano Marshall, se o Truman é a questão militar, o Plano Marshall, que foi um general dos Estados Unidos, é ajuda econômica. Eles perceberam o seguinte, não adianta só enviar exército. A Europa está destruída, correto? Precisamos, então, fazer com que a Europa, devastada pela guerra, então eles vão injetar dinheiro para reconstruir, principalmente indústria e também outras formas de empresa. Aí vai conceder empréstimos, isso é uma forma também de conter o socialismo, beleza? Porque, lembre-se disso, pacto militar, a gente já falou, zona de influência e cooperação o quê? Econômica. Nada disso, nenhuma fidelidade ideológica vem desacompanhada de quê? Desacompanhada de cooperação econômica, correto? Precisa disso, né? Quando que essa questão econômica também se torna muito clara? Durante Bretton Woods. Bretton Woods é basicamente, certo? A reunião que torna o dólar o padrão, a moeda padrão das transações internacionais, certo? Ou seja, deixa de ser o ouro, né, que era o padrão anterior, e passa a existir um novo sistema monetário internacional. Até hoje a gente tem o dólar como sistema padrão das negociações, do fluxo comercial, de tudo, né? Bitcoins, tudo. Até as moedas digitais são baseadas aí, elas têm próprio valor, mas são negociadas em dólar, né? Você pode transferir elas para dólar, beleza? Sim? Por que o dólar? Porque os Estados Unidos são uma grande potência. Então eles têm a maior reserva de dinheiro do mundo. Correto? Bom, criam dois organismos importantes. O FMI, Fundo Monetário Internacional, que é um fundo de ajuda, né? Mas é um fundo para lascar os outros países, na verdade, de dívida, né? O Fundo Monetário, e o BIRD, o Banco Mundial. Né? Seria tipo assim, os países guardam dinheiro lá para algum problema que possa surgir em questões humanitárias, questões da ONU e tal. Aí depende do que vai ser acordado entre eles, beleza? É de ajuda mesmo, certo? De guerra e outras questões que podem surgir. Show? Aí estou falando na zona de influência, tá vendo ali? Essa aí que eu desenhei durante a pandemia, né? Estava ali no computador. Aí então todo o leste europeu tomado, a gente chama de satélite da União Soviética, correto? Os países satélites, a União Soviética e Moscou. E aqui a região tomada pela influência norte-americana, certo? A influência ocidental. Beleza? Aí cria essa cortina a gente chama de cortina de ferro, né? A cortina de tensão entre as duas potências. Beleza? Já falei aqui sobre isso. Bom, dois aspectos que eu acho importantíssimos durante a guerra. A partir da década de 50, não é só a questão nuclear que vai fazer parte da guerra, mas duas questões, a espacial e a armamentista. Aliás, a armamentista, já falei, né? As bombas nucleares, mísseis, satélites, certo? É porque o projeto espacial está ligado ao atômico. Você colocar satélites em órbitas na Terra, ou seja, quem vai ser o primeiro a fazer isso? Existia essa corrida para quem fizesse primeiro se consolidar como grande potência, né? Rivalizar com a outra. Os primeiros foram os soviéticos, de fato, certo? O projeto, né, soviético de espacial, ele é bem sucedido, muito bem sucedido no início da década de 60, com o lançamento de satélites, de sondas, certo? Soviéticas, que inclusive estão por aí, tá? Está orbitando a Terra aí até hoje. Muito velhos, aliás, mas quem vai conseguir dominar depois são os Estados Unidos, né? A corrida espacial tinha o objetivo de desenvolver tecnologia o quê? Militar, certo? Não era tecnologia para diversão, comunicação. Não era enviar satélite para o pessoal ficar assistindo TV, certo? Não é só isso. É também ter o domínio do espaço. Do espaço, estou falando, aéreo e do espaço extraterrestre, né? Não tem nada a ver com ET não, gente, né? Trazer ET para cá não, é fazer um espaço, um domínio fora da Terra. E os primeiros a fazerem isso foram os soviéticos, com o lançamento da sonda, que coloca o primeiro ser vivo no espaço, certo? Em órbita, que é a cachorro, a Laika, né? A Laika.
Laika é o nome dela. E depois o Yuri Gagarin, em 1963, que é esse cosmonauta russo, certo? Esse aí, com capacete ali da CCCP, que é a sigla para a União Soviética em russo, certo? Ele é o primeiro homem, de fato, a orbitar, certo? O espaço, a Terra, na verdade, né? Ficar e dizer a famosa frase: a Terra é azul. Parece óbvio, né? Mas ele viu que a Terra é azul e é redonda. Como é que alguém orbita num negócio plano? Não tem como. Se ele orbitou, é porque ele fez uma volta. Mas quem realmente vence? Ah não, 61, né? Aquele primeira órbita na Terra. São os Estados Unidos, com a missão Apollo 11 e a chegada à Lua. Outra coisa que é extremamente contestada, houve mesmo, que ela foi televisionada, houve toda uma comoção, né? Desde o lançamento, na Flórida, até a chegada dos cosmonautas norte-americanos na Lua. Deixa eu te falar uma coisa para vocês. Viagem à Lua não é complicada, não. A Lua é perto, são 300 mil quilômetros de distância. Não, para um foguete, né? Eu acho que dá para chegar em uma semana, 2. Hoje, com a tecnologia de hoje, por que não faz mais viagem à Lua? Porque não tem nada lá. Mas está dinheiro à toa. Ué, eu vou fazer o quê? Eles descobriram que tem água lá, que a Lua tem um reservatório de água. No Dark Side of the Moon, né, que é a parte que sempre fica escura, né? Tem os Transformers também, estou brincando, mas assim, não tem nada. A Lua, ela tem uma função muito importante na Terra, tá? É o nosso maior... Você sabe que não é só a Lua que orbita a Terra, tem asteroide orbitando a Terra, tem um monte de coisa. A Lua é o maior asteroide, na verdade. A Lua não é planeta, é um tipo de asteroide, uma rocha, que ficou orbitando a Terra. Mas assim, não tem nada. Você sabe por que não tem vida, né? Sabe por que não tem vida na Lua? Por causa da gravidade. A gravidade lá exerce uma pressão muito maior do que aqui. Aí por que não tem isso? Não tem isso em Marte? Porque Marte tem atmosfera. A Lua não tem atmosfera. A atmosfera é o que protege a vida, certo? A Lua perdeu sua atmosfera, assim como todas as luas. Não vou começar a falar, eu acho muito interessante, eu adoro astronomia e tal, mas a gente não vai ficar falando aqui de astronomia, né? Mas não tem nada, gente, é gastar dinheiro à toa e é caro, tá? Muito caro. Pra quê? Chegar lá e pisar e falar, opa, que legal, opa, estamos viajando aqui. Não vale a pena. Mas naquela época fazia sentido, né? Sim? Naquela época fazia sentido por quê? A corrida espacial, para ver quem chega primeiro, certo? Nós chegamos à Lua. De fato, o homem chegou à Lua e acabou. Isso aí não tem como a gente contestar. O problema não precisa voltar, certo? Gasta muito. E foi gasto, nossa, milhões de dólares foram gastos aqui. Milhões. Show? Falar um pouquinho da OTAN, que eu acho que é o organismo militar formado pelas potências o quê? Quais potências? Capitalistas. É um organismo de contenção, é um organismo militar de contenção do avanço o quê? Soviético, correto? E que existe até hoje. Veja o envolvimento da OTAN onde? Na guerra da Ucrânia, correto? Sim, nessa tentativa de se aproximar da OTAN. A organização do Tratado do Atlântico Norte, ela era realmente a doutrina de segurança. Ou seja, a possibilidade de intervenção militar, certo? Um pacto para preservar o quê? Quais continentes principalmente? A América e a Europa, certo? Da influência soviética. Bom, defesa militar do bloco capitalista até hoje age como defesa militar dos países que são aliados, né? Sim? Show? Até hoje. Estados Unidos, França, Inglaterra, Canadá faz parte da OTAN. E outros países ali do norte, né? Por isso que chama Atlântico Norte. Beleza? A União Soviética, o projeto soviético era um pouco diferente. A União Soviética ela preferia se fechar à influência, lógico. Por isso, Moscou tinha uma atitude extremamente autoritária, né? Implementava governos nos países satélites. Mas, engraçado, também tinha uma atitude fora ali da zona do leste europeu. A União Soviética financiava partidos comunistas, partidos socialistas, certo? E movimentos de guerrilha, principalmente aqui na América, na África,
no Oriente Médio, mesmo que eles não fossem do modelo stalinista. Podia ser um modelo não stalinista. Só um partido para competir nas eleições. Que é o que aconteceu no Brasil, por exemplo. O PCB voltou a atuar no Brasil, Partido Comunista, e recebeu um pouco de dinheiro ali da União Soviética, certo? Um pouco de recurso, né? Então, é muito mais cooperação ideológica do que militar, compreende isso? Algumas zonas não dá para fazer cooperação militar. Ou elas são muito próximas dos Estados Unidos, ou os Estados Unidos têm muita influência, correto? Aí pode gerar uma tensão que eles não querem, beleza? Que é o que vai... Acabou não, porque falta uma coisa para a gente terminar. Qual o momento que essa tensão vai ficar mais forte? Que eu acho, aliás, 1962. Antes de falar de 62, eu tenho que falar de 58, certo? Entre 58 e 62, o mundo viveu realmente a possibilidade de um conflito direto entre as duas grandes superpotências. Em 1958, a primeira grande revolução comunista da América Latina. Aqui ele realmente chegou ao poder, Revolução Cubana, certo? Realmente tomou, né, o poder numa região de forte influência de quem? Uma forte influência dos Estados Unidos. Já acabou? Não, acabou não. Gente, uma guerrilha, um movimento de guerrilha, certo? Ou seja, um movimento armado, olha só, um movimento armado contra um governo apoiado por quem? Um governo apoiado pelos Estados Unidos. Uma ditadura, na verdade, tá? Não é só um governo, uma ditadura que já durava uns 20 anos, mais o apoio dos Estados Unidos. Gente, Cuba era tipo assim, o quintal dos Estados Unidos. Era tipo a festinha de diversão dos norte-americanos, cheio de cassino, certo? Com propriedades norte-americanas, né, com latifúndios norte-americanos, então assim, era a bagunça geral. Tanto que o movimento revolucionário parte ali de estudantes, de militares que querem derrubar o governo da ditadura apoiada. E eles fazem isso, certo? Inicialmente, a Revolução Cubana não é comunista, tá? Não é. Alguns têm essa ideologia, que o Che Guevara, o Fidel Castro se aproximam, né, desse pensamento. Nem todos têm esse pensamento, mas ela se torna, em 1961, oficialmente o quê? Um Estado socialista, correto? 61 é criado o Estado Socialista Cubano. Vamos lá. Foi criado um Estado Socialista na América com apoio de quem? Da União Soviética. Era o que a União Soviética precisava para o quê? Apoio soviético. Precisava para ameaçar de fato os Estados Unidos. Você está falando de uma região que fica a 100 quilômetros da costa da Flórida. É muito perto. Essa aliança não é só cooperação econômica, mas também cooperação nuclear. Olha que louco isso aqui. Eles instalaram, certo, bases, os soviéticos, nucleares, com mísseis nas praias, nas praias de Cuba, correto? Nas praias ali do Caribe. Isso deixou os Estados Unidos em fúria, tá? Em fúria. O medo e a possibilidade de uma guerra direta entre as duas grandes superpotências se tornou real aqui, com a aliança do governo do Fidel Castro com a aliança do governo Khrushchev. Na época já não era mais o Stalin, o grande líder soviético, beleza? Bom, o que a gente pode falar desse episódio? Eu anotei algumas coisas aqui, eu sempre anoto algumas coisinhas para não deixar passar. Deixa eu ver aqui, 62. Cadê? Oxê. Modelo soviético. Crise dos mísseis, né? A gente chama de crise dos mísseis esse momento aqui de tensão entre as duas potências. Por que eu estou falando da crise dos mísseis? Porque é um dos assuntos mais o quê? É um dos assuntos mais cobrados. E pensa na data, 62, 2022. Quantos anos? 60 anos, né? Não é isso? 60 anos, exatamente. Certo? Do episódio que levou a isso. Bom, foi durante o governo do Kennedy e eles precisavam proteger e afastar a influência comunista da América Latina, correto? Só que veio a Revolução Cubana. Em 1961 também
o Kennedy tenta invadir. Sem sucesso. Exatamente. Invasão da Baía dos Porcos. Olha só. Eita. Tropas o quê? Envio de tropas o quê? Tropas norte-americanas, correto? E olha que louco isso. Tomaram uma coça de guerrilheiros dos comunas. Foram expulsos da Baía dos Porcos. É uma vergonha, assim, na história dos Estados Unidos. É uma vergonha. Então, a tentativa de invadir, né? Fala que não foi tropa americana que invadiu, né? Os mercenários e tal. Mas, assim, representando os Estados Unidos. Então, não tem como, né? Fracasso dos Estados Unidos. Certo? É muito louco. Sabe por que é louco? Sabe por quê? Porque, a partir desse momento, a Cuba passa a ser um exemplo de possibilidade de quê? De uma revolução comunista. Porque conseguiu vencer, de certa forma, né? Exemplo de revolução comunista aonde? Na América, beleza? Show? Bom, deixa eu ver se é só isso. É isso. E o resultado foi justamente o bloqueio econômico de quem? De Cuba, né? O bloqueio econômico pelos Estados Unidos. A União Soviética retira os mísseis, correto? Para não causar mais tensão. E o bloqueio econômico de Cuba, que permanece até hoje. Melhorou um pouquinho durante o governo do Obama, né? O Obama fez até visitas lá e tal. Mas até hoje o bloqueio ainda permanece nos Estados Unidos. Uma zona muito importante e que foi uma perda muito grande para os Estados Unidos, tá? Por que foi uma perda muito grande? Já falei, foi exemplo de revolução vitoriosa, que poderia acontecer em qualquer outra região da América Latina e não era uma região que os Estados Unidos deixariam isso acontecer, correto? Uma região de zona de segurança norte-americana. Gente, hoje tem Timão e Atlético, torcendo aqui para o Corinthians. Essa parte da cidadania e civismo é comum, cara? Cidadania? Esse foi da prova. Da prova anterior, certo. Era o quê? Aula anterior de quê? Geografia. Isso aqui é aula de geopolítica, né? Mas dentro de uma perspectiva um pouco mais histórica, né? A preocupação aqui é fazer uma parada um pouco mais histórica. Tranquilo até aqui? Sim? Bom, olha, o professor de geografia já deve ter feito para vocês uma coisa muito mais, digamos assim, elaborada, né? Uma parada mais profunda, por exemplo, de guerra do Afeganistão, guerra do Golfo, certo? Que são momentos ali o final da guerra da Coreia e a Revolução. Acho que a Revolução Chinesa não é um assunto que vai cair na prova, não aparece na prova de vocês. Então, assim, eu só tentei tratar daquilo que é o essencial do pós-guerra, na verdade, que vai até 62, sacou? Então, de 47 a 62, porque os assuntos depois disso aqui, 62 para frente, já são assuntos assim um pouco mais específicos da geopolítica, beleza? Então eu vou fechar antes, não tem problema. E próxima aula a gente começa a fazer os exercícios mesmo, fazer a revisão de tudo lá, do final da Idade Média, né, que vocês veem, até esse momento, beleza? Vocês têm, né, o livro aí com revisão? Um livro de revisão, alguma coisa assim? Você tem um livro de revisão? Ou vamos pegar as provas mesmo? Vamos pegar as provas mesmo, né? Pegar as últimas provas e fazer. Beleza? Setembro, né? Não. Setembro? Setembro, né? 20 e pouco? 16, 17. Geralmente no final de semana eles voltaram. Então a gente tem aí umas 6 aulas, mais ou menos. 6 aulas. Então, nas 6 aulas a gente faz aí as últimas provas aí dos últimos 5 anos, sei lá. Certo? Beleza? Então, hoje é só. Tá ótimo. Que aí a gente faz uma revisão. É melhor fazer uma revisão do que ficar tratando de mais assuntos. Show?
Só vou distribuir uma folha aqui rapidinho, tá? Com essa folha, a gente praticamente viu todos os exercícios da prova da SpaceX do ano passado, tá? E vamos tentar fazer, do ano retrasado também, vamos tentar adiantar o máximo que a gente puder nesses nossos encontros, tá? Aqui, ó. Luiz, posso deixar contigo aí para distribuir para quem? Aqui, ó. Luiz, ó, deixa depois entregarem para quem faltou aqui para ver se... Vai botar. Tá. Pessoal, vamos passar então para o primeiro exercício? Olhem só esse exercício, pessoal. Dado um dodecaedro regular, exatamente quantas retas ligam dois de seus vértices? Tá ok? Posso eu gravar? Ah, é? Botou não? Tá esperando pra você gravar. Tá.